Eu comecei a interagir com a comunidade do jogo mesmo em 2013. E desde então eu percebi que tinha uma galera que se preocupava bastante em pontuar, em conseguir a pontuação máxima nas músicas, mas eu via também um grupo que estava mais preocupado em ter toda uma corporeidade, ter toda uma expressão, ter toda uma performance. Mas, assim como qualquer coisa na vida, sempre tem um estopim para que grupos diferentes comecem a trazer suas ideias de uma forma talvez mais acalorada ou menos acalorada, dependendo da situação, né? Eu dei uma de cebolinha, mas tudo bem. O que garantiu esse estopim de discussões foi algo com 4 palavras: Just Dance World Cup. Porque, como é uma competição internacional, é muito fácil o pessoal ver, avaliar e ficar pensando, pô, vale a pena usar esse critério, não vale a pena? Eu concordo com esse critério, não concordo? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o Team Pontuação e o Team Performance. Também tem um Team meio termo, porque sempre no meio de dois lados sempre tem aquele que fica em cima do muro. Tipo um Cadu da vida, né? Vamos começar com Team Pontuação. Eu vou usar a frase Just Dance é um jogo de dança, só para vocês terem uma ideia do que cada time observa nessa frase, tá? Eu sei que é uma alegoria meio estranha, mas vocês vão entender. Vai ser legal. Ou não. Na frase Just Dance é um jogo de dança, pro Team Pontuação, a palavra jogo é o mais importante. Perdi. Um dos principais argumentos que eu até já vi gente que não era da comunidade do Just Dance usar é que, se Just Dance é um jogo eletrônico, então quem define quem for melhor é o jogo. Dentro dessa linha de argumento, outros jogos como Rainbow Six, League of Legends, CS, eles não utilizam jurado para avaliar quem foi melhor numa partida. O jogo simplesmente quem ganhou a partida no jogo, ganhou. E ponto, acabou. Mesmo quando trazem à tona a questão dos problemas de pontuação, que às vezes você fazer o passo que nem o personagem está fazendo, você ainda assim pode errar o passe, você tem que fazer algo diferente do que o personagem faz. Isso infelizmente acontece, que a gente chama de bugs. Um dos velhos argumentos que são usados é o treinem mais. Piada interna, tá, gente? Desculpa. Qualquer pessoa que pontua bem hoje em dia vai dizer que passou horas treinando, passou horas tentando descobrir os bugs, tentando aperfeiçoar os passos, até mesmo corrigir passos que a pessoa fazia certo e ganhava perfect, mas que não estavam totalmente limpos, que não eram um perfect de verdade, por assim dizer. Era um perfect que você ganhava pontos, mas não todos os pontos por aquele passo. E assim, investigando, testando, né, e dando uma de Sherlock Holmes, né, para conseguir descobrir os bugs. Ou seja, como qualquer outro jogo, você precisa treinar bastante caso você queira ser um jogador mais avançado. E outro argumento muito usado é que, como o Just Dance é um jogo, então a competição deve se concentrar nesse aspecto. Senão, se você enfatiza demais o aspecto dança, a competição se torna um concurso de dança e que profissionais da dança vão acabar tendo uma vantagem do que pessoas que jogam de fato o jogo. Essa foi a defesa do Team Pontuação, mas agora vamos ouvir o lado do Team Performance. Team Performance, na frase Just Dance é um jogo de dança, a palavra que realmente chama a atenção deles é a dança. Pro Team Performance, por mais que Just Dance seja um jogo, você não pode também desconsiderar a importância dos jogadores estarem de fato dançando. Nem sempre é porque uma pessoa está pontuando bem que ela realmente está tentando fazer os passos, que ela realmente está se movimentando de uma forma limpa, se ela está seguindo o ritmo da música. Às vezes ela está pontuando e só por pontuar. E como eu falei já em vídeos anteriores, eu acho que foi até no vídeo da semana passada, quando a programação para um jogo musical é feita, e estou falando musical desde um Guitar Hero até um Just Dance da vida, você está preocupado em ver se o jogador está fazendo as coisas dentro do previsto. Então, para jogos de dança, não quer dizer que necessariamente a pessoa está fazendo dentro do previsto é a mesma coisa que dançar bem. O que está sendo avaliado é se os dados do jogador estão dentro do intervalo de valores que eles definiram como o padrão, e não necessariamente se a movimentação dele está bonita ou se está legal.
E voltando até a questão dos bugs também, em teoria eles não deveriam existir, óbvio. Mas imagina um caso de um jogador que faz um passe diferente do que a personagem está fazendo, né, do que o coach está fazendo, e acaba ganhando mais pontos que o adversário. Sendo que a ideia de um jogo de dança é que você siga o personagem da melhor forma possível, ou o mais próximo possível. Então, por mais que o jogador que ganhou mais pontos porque descobriu o bug esteja agradando a pontuação, o seu adversário é quem realmente tentou seguir o personagem, né? Ou seja, foi ele quem tentou seguir a proposta do jogo. E geralmente o pessoal que se foca em performance tenta pegar até detalhes que são muito específicos para serem programáveis. Seja porque realmente são detalhes de mão muito específicos, de pé muito específicos, ou não tem como o sensor pegar esse nível de precisão, ou pode ser porque são passos que o time de desenvolvimento não sentiu necessidade de programar. E outra coisa que o pessoal que defende a performance também, eles defendem muito, é que há um mérito em, além de você pontuar bem, você também conseguir transformar a sua forma de jogar em algo interessante, algo atraente de ver. E que se você considerar só pontuação, não vai ser valorizado. Tem jogadores, por exemplo, que eles passam um bom tempo tentando deixar os seus passos mais suaves, a trabalhar nas transições, em realmente dar um estilo de dança ou dar uma pegada legal para a sua forma de pontuar. Ou outros que tentam ser um pouco mais camaleões, que eles tentam mudar a sua forma de dançar de acordo com o estilo da música. Então, uma música mais pesada eles vão dançar mais duro, outras músicas mais sutis eles vão tentar ser mais sutis também. Além do pessoal que investe em expressão facial, que tenta interpretar com o corpo todo, né? O pessoal que é meio dramático, né? Parece assim, só falta ganhar o Oscar. Lógico, não podia também esquecer de falar do meio termo, porque por mais que quem se sinta dentro do time meio termo, mesmo que a pessoa prefira um critério ou outro, ela vai sentir a necessidade de que os dois entrem em comunhão de uma certa forma. Então, para o meio termo, na frase Just Dance é um jogo de dança, jogo de dança é a parte mais importante. Eles não acham justo você descartar um desses fatores. Você tem que usar os dois em equilíbrio. É quase como se fosse um Soul Think o que nesse da vida, só que aplicável para o jogo. Não basta você só performar bem, não basta você só pontuar bem, você tem que conseguir fazer os dois. Você tem que conseguir ser o jogador completo, na opinião deles. E como eu falei antes, para cada pessoa pode ser que o critério de desempate varie. Então, tem gente que acha que tem que dar mais peso para a pontuação do jogo, tem gente que acha que tem que dar mais peso para o jurado, mas elas não acham que os dois devam estar separados. E até mesmo como eu planejo fazer um vídeo falando sobre a Just Dance World Cup, que provavelmente vai ser o vídeo, eu também estou pensando em falar sobre formas de critérios de desempate já utilizados na competição e também alguns sugeridos por fãs, talvez, né? Quem sabe? Depois de tudo isso, de todos esses argumentos, eu passo a pergunta para vocês. Vocês são time pontuação, time performance, time meio termo? Então coloca nos comentários qual o seu time, defenda-o. Não até a morte, tá, gente? Por favor. Outros argumentos que eu não citei, tem outros pontos de vista que eu não citei, pode colocar nos comentários que eu quero saber também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele curtir para dar aquela ajudinha no canal. Se inscreva caso seja novo ou nova ao canal e não esqueça de tocar o sino pequenino, o sino de Belém, para não perder nenhum vídeo. E até a próxima, não esqueça de seguir nas coleguinhas. Tchau!